4 de fevereiro é o Dia Mundial contra o Câncer. Esse é o tema do Dia News Entrevista dessa semana. Estamos na Fundação Maria Carvalho Santos, entidade que luta no combate à doença, e conversaremos com o presidente e mastologista Luiz Ayrton Santos Júnior sobre o assunto. Olá, doutor. Olá, tudo bem? É um prazer. Qual é o grande desafio no combate ao câncer hoje? Eu acho que um dia como esse é dia de reflexão, da gente começar a imaginar onde nós estamos colocando o mundo que vivemos e os riscos que nós temos diante disso. O câncer é uma consequência desse mau uso do mundo. Digamos assim, é uma consequência da má manipulação de lixo. O mundo todo hoje produz uma quantidade enorme de lixo, produz uma quantidade enorme de produtos que são usados massificadamente na população, né? E essa população estimulada para esse consumo, ela é presa fácil de produtos que levam ao aumento e à incidência do câncer, né? Nós produzimos hoje um lixo altamente contaminante no meio ambiente. E hoje costumo imaginar que o supermercado é um lugar muito mais perigoso do que o cemitério. Lá nós temos uma série de produtos em que tem com vencimentos, a maioria deles com agrotóxicos, conservantes, acidulantes e outros produtos que compõem a possibilidade de conservar esses alimentos, embalagens, a maioria utilizando plástico, e todos esses produtos é que são o registro do aumento da incidência no mundo inteiro. E fatores genéticos diante disso, diante dos números? Alguns cânceres, e o câncer em si, ele é uma doença curiosa, porque você tem um câncer de autocura, você tem um câncer cujo componente é viral, né? Alguns linfomas, leucemias podem ter um componente viral. A própria doença do câncer do colo de útero é ligada a um vírus, o HPV. Então ele pode ser viral, ele pode ser uma doença do trabalho, consequente daquele processo repetitivo em que você está lidando no seu trabalho, produtos que você ligue a isso, como amiantos e alguns tipos de fumaças. Ele é também uma doença inexorável, que não pode ser evitada, como é o câncer de próstata. Ele, consequentemente, todo homem vai ter um dia. Dentro desses cânceres, despertam a curiosidade e o câncer com história familiar. Não podemos confundir um câncer que se repete várias vezes na família, como câncer ligado a determinado tipo de alimentação, porque aquela família ela utiliza os mesmos alimentos, e o câncer de componente genético, herdado dentro de uma família. Todos nós temos câncer. Esse câncer, nosso organismo é capaz de debelar. Quando uma determinada família tem vários cânceres e eles se repetem, é porque nós, dentro dessa família, se perde a capacidade de consertar aquelas células que adoeceu. Então, quando nós não temos esse gene supressor, ou seja, capaz de consertar aquilo que está doente no nosso corpo, o câncer desenvolve. Então, você tem uma família com vários cânceres de mama, por exemplo, ou uma família com vários cânceres de ovário, ou com várias leucemias ou linfomas. Esses são os cânceres mais ligados à história familiar, certo? Quem tem que se precaver, então, quem já tem esse histórico na família. Mas a gente define um câncer familiar quando você tem vários casos e principalmente em pessoas jovens. Nós não podemos imaginar que uma avó nossa de 80, 90 anos não tenha tido câncer e por isso você vai se sentir um câncer na minha família. Não é bem assim. Uma pessoa idosa, ela teve câncer muito mais porque viveu e não porque carrega em si uma herança genética que impede de defesa, certo? Então, veja que esse tipo de doença, que a gente pode chamar doença, porque quando ele se manifesta numa pessoa, ele se manifesta de modo diferente. Então, você tem uma pessoa que tem o mesmo tipo de câncer, o mesmo tamanho, a mesma forma, na mesma idade e evolui diferente. Então, outros fatores vão colaborar para essa doença progredir ou não. Talvez a capacidade de defesa de um organismo também esteja ligada a isso. Ou talvez a capacidade de exposição àquilo que causa o câncer, certo? Então, se a gente quer refletir num dia como esse, o que eu devo fazer para um câncer, comece logo observando onde você está colocando o plástico que você usa em casa, certo? Quanto de plástico você está levando para dentro da sua casa. E se você tem a necessidade de usar esse plástico, você use por pouco tempo esse plástico, né? E observe os produtos que causam câncer.
Nós não podemos evitar o plástico em si, porque ele é essencial à nossa vida. Mas podemos evitar, por exemplo, um cigarro. O cigarro causa o câncer e várias formas de câncer. Então, existem produtos que você pode evitar e existem produtos que você tem que conviver. E para aprender a conviver com ele, é que o câncer vem nos ensinar. Certo? Quais são outros produtos, quais são outros fatores que podem prevenir o câncer? Você falou o plástico, né, o cigarro, outros mais fortes. Mas conservantes, de uma maneira geral, tudo que vem antes, cuidado com a palavra antes. Essa palavra quer dizer, estou vindo antes do câncer, certo? Então, é sempre bom pensar nesses produtos. Agrotóxicos, de uma maneira geral, eles podem estar relacionados, amianto também pode estar relacionado, a exposição radioativa, excesso de exames médicos, podemos estar relacionados. Então, uma pessoa chega com uma dor de cabeça, não termina nem de dizer que está com dor de cabeça, já é submetida a uma série de exames em um ambiente, vamos dizer, contaminado do ponto de vista radiológico, então nós estamos expondo essa pessoa. Doutor, por outro lado, como é que estão as pesquisas científicas em relação ao câncer? Vejamos, por exemplo, o câncer de fígado. O câncer de fígado é uma doença grave, porque, de certo modo, as pessoas com câncer de fígado, ele é essencial à nossa vida e o tratamento é sempre muito penoso para esse tipo de câncer. Mas nós evoluímos. No passado, uma pessoa com câncer de fígado, ele tinha 40 dias de vida, isso já era um lucro. Hoje não. A gente vê que respondendo ao tratamento com quimioterapia, com as drogas, a possibilidade de vida aumenta muito mais. Então a gente tem melhora sim. Do ponto de vista cirúrgicos, várias cirurgias que eram impostas às pessoas com câncer, hoje elas estão cada vez mais reduzidas, né? A própria mama mesmo, mesmo como mastologista, eu imagino que um dia nós não vamos nunca mais tirar uma mama de uma mulher. A gente tira porque a gente sabe que esse é o recurso que a gente tem para hoje, na medicina e no conhecimento científico de hoje. Mas a gente sabe que em um belo tempo vai haver o tempo de que essa cirurgia ela é em vão e não deve ser realizada. Então, ela tem evoluído na cirurgia, ela tem evoluído na quimioterapia, ela tem evoluído no conhecimento social. Quer dizer, quando nós vemos uma artista que sai à TV, mostra-se sem cabelo, então ela começa a tratar a doença com mais naturalidade, nós ganhamos também com isso, todos nós, porque se a gente encara a doença como um terror, com medo, com ódio, nós não estamos encarando certo. Preconceito existe muito, né, em relação às pessoas com câncer? Eu acho que o preconceito ele é filho da má informação. Então, uma pessoa que se informa, que participa de debates, que participa de palestras, ela vai se tornar defensora da causa, porque ela detém a informação de que o câncer é uma doença curável na maioria das vezes. Doutor Luiz Ayrton, e aqui no Piauí, como estão os casos de câncer? O senhor acha que está muito alto em relação ao Brasil, ao mundo? De certo modo, a gente tem até pouco caso de câncer, mas nós também morremos mais cedo do que o sul do Brasil. Nós também convivemos com menos produtos industrializados do que os brasileiros que moram no sul do país. E o trabalho aqui na Fundação Maria Carvalho Santos, como está no combate ao câncer? A instituição, ela lida com a informação, a educação e saúde, a missão de advocacy, de dar informação às pessoas para se tornar parceiro da causa, e na adaptação social das mulheres com câncer. Lida principalmente com câncer de mama, que é, sem dúvida, o câncer que mais incide sobre as mulheres. Detalhes, eu falei dessas coisas todas e elas têm que terminar com uma reflexão. Se a gente não fizer nada em relação a esses cuidados, nós vamos ter taxas de cânceres consideradas, digamos, incontroláveis. Só para 2030, bem próximo, é bem provável que nós estejamos com 27 milhões de casos de câncer no mundo todo, num ano só, com 17 milhões de pessoas morrendo no mundo inteiro. É um índice muito elevado em comparação com os dias de hoje. Nas últimas 10 anos, houve um aumento de 20% no número de casos de câncer no mundo. E aí, nós no Piauí também estamos incluídos nessa, né? Nós temos uma quantidade de câncer que tem aumentado nos últimos anos. Então, num dia como esse, o que eu posso fazer para que esse câncer que está no mundo não evite? Eu vou lembrar um simples gesto de uma pessoa que pega uma embalagem de um produto de plástico e joga pela janela. Suja a cidade? Não.
você causa câncer. Alguém vai ter um câncer pelo plástico que você jogou pela janela. Então, esses cuidados com o lixo, esses cuidados com o meio ambiente, plante uma árvore e não jogue um plástico fora, são muito necessários para não se ter câncer. E em relação à alimentação, só para encerrar nossa conversa, que cuidados as pessoas devem ter com a alimentação em relação à prevenção de câncer? O aumento da população faz com que nós busquemos alternativas de ofertar a essa população alimentos. E esse alimento tem que ser produzido maciçamente. Então, você precisa ter uma quantidade enorme de frangos produzidos, você precisa ter uma quantidade enorme de soja produzida, você precisa ter uma quantidade enorme de tomate, verduras, todos produzidos. E para produzir muito isso, nós usamos agrotóxicos, nós usamos contaminação no meio ambiente, nós determinando vários objetos e produtos que contaminam o meio ambiente. Se a gente tiver que dar uma alternativa, é procurar alimentos orgânicos, em que você sabe a origem, em que estejam longe desse tipo de produtos. Então aí você tem, dentro da alimentação, uma proteção melhor. Mas existe saída para evitar o câncer, ou pelo menos amenizar se você for cometido. Reze muito, ame, né? Acredite no Deus que existe dentro de você, seja feliz, pratique exercício e saiba comer. Coma tudo, coma pouco, coma sempre e coma várias vezes ao dia. Pouco é fundamental, coma pouco, sempre pouco toda vez que for comer. Esse é um dos segredos. Eu ia pedir que nesse dia mundial contra o câncer, que o senhor deixasse uma mensagem, mas o senhor já deixou várias. Quero agradecer aqui pela entrevista e pelas informações. Muito obrigado, espero que a gente esteja mais uma vez útil na luta e na nossa causa. Muito obrigado. Obrigado.